Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz Machado Oficial. Agora numa breve e curta temporada. E lembrando que nós temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal, porque eu sempre estarei com um convidado diferente, batendo um papo, provocando, instigando, incomodando os pensamentos e idolatrando a dúvida, refletindo sobre a vida e essa desavença social. Muito bem. Segundo a escritora Simone de Beauvoir, uma das maiores ativistas políticas e feministas do século passado, ela acreditava que a existência precedia a essência e, portanto, não se nasce mulher, torna-se. Inspirando-se nesse belo pensamento, nossa convidada de hoje é uma atriz que iniciou sua carreira ainda criança na década de 80 e foi a primeira protagonista da série Malhação, em 1995. E após inúmeros trabalhos na TV e no teatro, hoje está com seu primeiro solo nos palcos cariocas. O prazer é todo nosso. Um espetáculo que explora etapas da renovação da liberdade sexual e sobre a globalizada evolução da liberdade feminina. Vamos ver o que ela tem a dizer. Ela é, atenção senhores, ela é Juliana Martins. Vamos ver se ela está por aqui. Muito bem, Juliana Martins já solicitou, eu vou aceitar. E o Incomodados está no ar. Juliana Martins, tudo bem? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo Estou, bem? sim, tudo certo. E Maravilha. você, tá me vendo bem? Tô te vendo bem, graças a Deus, tá Ótimo. tudo. Tá? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tô bem, tudo Quanto tranquilo, tempo, hein? Quanto né? tempo? Pois é, É verdade. muitos e Muito muitos bem, anos. é Mas verdade. a internet acaba que torna tudo próximo, É né? verdade, com certeza. É, Muito bem, Juliana, vamos começar então com um pensamento. vamos. Como são parecidos os radicais da esquerda e da direita, dirá alguém que as intenções são dessemelhantes? Não, mil vezes não. Um canalha é exatamente igual a outro canalha. Esse é um pensamento do grande escritor, teatrólogo, dramaturgo, contista e cronista de costumes e do futebol brasileiro, o saudoso Nelson Rodrigues. Eu te pergunto o seguinte: ter a convicção de algo e ser radical em defendê-las é importante ou pura canalice? Depende. Tudo na vida um pouco, Do que? quase tudo na vida um pouco depende, né? Depende do que você está defendendo, né? Enfim, se você está defendendo alguma coisa muito radical em relação ao bem do outro, aos direitos humanos, ao próximo, acho que é assim que deve ser. Se são pensamentos contrários de tudo isso e pensamentos muito particulares, aí é canalice. De todo modo, o radicalismo nunca é legal, né? Mas se for por uma coisa para o bem do próximo, ok. Mas o radicalismo nunca é legal. Ouvir É, o outro, pensar, né? Para tudo na vida existe pelo menos duas versões. A nossa e pelo menos mais uma. Então eu acho que estar aberto é sempre importante. E também acho que se você quer convencer o outro de uma opinião sua, não é através do radicalismo. Aí não acho nem inteligente. É através da calma, do humor, sabe? De outras maneiras. Mas não acho que o radicalismo tem muito efeito.
não há conversa sem nenhum tipo de democracia, né? Sim, sim. Embora tem Entendeu? coisas que Então, tem que ser radical, né? Comida na sim. mesa, É, né? Cultura, educação, saúde. Tem sim. coisas, né? Eu estou pulando essas coisas, eu estou falando das É, coisas mais abrangentes, né? isso é uma obrigatoriedade, né? É, Exatamente, exato. Pois é, veja você, uma obrigatoriedade, eu falo que isso chega a ser radicalismo. Olha em que mundo estamos, né? exatamente. Entendeu? Não chega nem a ser radical, é uma Pois é, sobrevivência, uma questão de exatamente, sobrevivência, exatamente. né? É. E, Juliana, se você juntamente, falando em sobrevivência, você juntamente com o seu amigo querido, o assessor de imprensa, que eu conheço muito bem, Fábio Não, Amaral, Fábio né? Amaral. Muito querido, vocês deram aula juntos no DEGASE, que para quem não sabe é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, né? É a E antiga deram aula Funabem, para né? A antiga a antiga Funabem. FUNABEM, né? Muito bem dito. E vocês deram aula para jovens infratores no período de fevereiro de 2018 a julho de 2019. Eu te pergunto o Sim. seguinte: é possível reassocializar esses jovens através da arte? Eu acho que a arte abre um caminho para isso. Mas para ressocializar, Reassocializar. colocar no convívio social novamente, é a arte, sim, mas o Estado tem que estar junto. Eu reparava muito isso no Degás. Eu dei aula para jovens, né? De 12, o Degás é para menor de idade, né? Então eu dei aula para 12, para meninos de 12 a 18 anos, eram 2 vezes por semana, 5 horas por dia durante um ano e meio. Foi intenso esse processo. E eram meninos, né, jovens ainda, não estava dando aula para um cara de 50, 60 anos. Então, são pessoas ainda com muita possibilidade de recomeçar, de mudar, tanto em termos de tempo de vida, quanto em termos de cabeça mesmo. E vários saíam de lá com interesse de sair do crime, especialmente do tráfico, né? Quase todos estavam presos por tráfico. Mas não adianta, porque se o Estado não se empenhar nisso, em arrumar um emprego, sabe, em colocar esse jovem num prumo, ajudar, não vai acontecer. Porque ele já sai de lá devendo para a boca, então já tem que pagar. Então, né, não dá. Sem o Estado junto, não tem como. Infelizmente, né? E principalmente dentro desse país que as coisas são muito difíceis, né? Educação, Exatamente. acesso à educação, né? Inclusive a educação ela não muda, né? Infelizmente ela não, principalmente a educação pública, né? Sim. E te respondendo sobre a arte, né? É claro que a arte para qualquer ser humano muda, né? Nesse caso, assim, abre o pensamento, toca o coração, né? No caso do Degasse, né? Então, é claro que ajuda, que traz benefícios, né? É evidente, óbvio, né? Assim, e faz com que essas pessoas procurem, vejam a possibilidade de um outro caminho, que eu acho Sim, que é a arte, isso acho que é fundamentalmente o que a arte tem a possibilidade de fazer, é de te dar um outro caminho, que às vezes eles não têm possibilidade de de abrir o encontrar. pensamento, né? De abrir o pensamento, Exatamente, né? exatamente. Bom, falando E nisso, no fundo, assim, eu mostrei, uma das coisas que a gente fazia era mostrar diversos filmes brasileiros uhum, com temática jovem, né, com que tivesse a ver com aquelas pessoas. Assim, não precisa ser um intelectual sim, para consumir arte, né? A arte toca o coração de qualquer pessoa. A arte é para isso, né? sim. Não, é verdade. Eu acho que a arte é, não precisa ser exatamente só para os intelectuais, né? Eu acho que E não ela deve, né? não E deve não ser. deve, né?
né? Assim, tem um grande efeito com os meninos do Degasse, por exemplo. Até porque ela se propõe a ter a possibilidade de explanar para diversos tipos de público, né? Dependendo do Sim, que você vai fazer da arte, né? sim, sim. Juliana, agora eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Faça. O que é o ser humano para você? Não é uma pergunta simples, até porque o ser humano não é simples. É, o ser humano, caramba, menino, o que é o ser humano? É a matéria do espírito, né, que forma essa sociedade. E você acha que hoje, nesse mundo tão turbulento, você acha que o ser humano é uma causa perdida? Não, se eu achar isso, Jesus, que esperança terei eu sobre minha existência? Não, não acho que o ser humano é uma causa perdida, não. Até porque eu sou ser humano, eu me acho um ser humano muito legal. Então, eu acho que tem vários outros seres humanos assim, empáticos, que Sim. pensam no próximo, né? Eu acho que o ser humano super pode ser consertado, Está né? cada vez mais difícil, né, na construção do mundo, mas É. a gente sempre tem que Quem ter sabe esperança, agora né? o mundo é administrado por mulheres, se a gente tivesse um mundo assim, poderia ser Uhum. uma. Poderíamos tentar, porque administrado pelos homens não está dando certo, né? É verdade. E falando nisso, O Prazer é Todo Nosso, uma comédia sobre sexo e liberdade, um monólogo que você idealizou e atualmente você está em cartaz no Rio de Janeiro, né? Lá No teatro. no chat, no XP, lá do meu amigo Caio Booker, Sim, né? sim. E eu te pergunto o seguinte, dentro do universo feminino, falar sobre sexo e prazer ainda são temas delicados? Cada vez menos, né? É, sim, depende de como você fala, mas acho que cada vez menos. E acho que as pessoas estão cada vez mais querendo falar e querendo ouvir, né? Então eu acho que a gente está evoluindo. E através da informação, isso é muito importante, né? De produtos culturais, de sites, de internet, de tudo isso. Então eu acho que cada vez menos, cada vez tem-se mais espaço para isso, cada vez a mídia busca mais falar sobre isso. Então eu acho que cada vez menos. E em suas temporadas você percebeu algum tipo de ponto de vista machista? Não, pelo menos as pessoas não se expõem. A minha peça é engraçada, né? Então eu mostro toda uma história, que é a minha vivência misturada com a vivência das minhas amigas, só que é no humor. Então facilita muito, né? Porque no humor eu não estou impondo nada a ninguém, né? As pessoas riem, então, né? Sem radicalismo, eu estou contando uma história, minha história. Então, eu acho que eu não percebi, pelo menos não chegaram para mim para falar. E até porque uma pessoa que vai ver uma peça chamada O Prazer é Todo Nosso, né, uma comédia sobre sexo, do ponto de vista feminino, sobre a liberdade da mulher, já está o briefing lá, né? Então, se a pessoa vai ver isso, já está sabendo do que se trata. Não acredito que uma pessoa completamente machista vá assistir. Se for, inclusive, eu vou adorar, porque eu acho que eu falo Uma bela discussão, né? eu falo com humor, eu conto uma história, sabe? Então eu acho que de repente pode ajudar a abrir a cabeça, Sim. E por falar né? em prazer, você acredita que sempre há algo terrível que o ser humano possa sentir prazer? Sei lá, tem cada doido, né? Não sei. Eu não sei. Mas eu acho que o prazer é diretamente ligado a uma coisa boa,
Mas tem cada doido nessa vida, né? Então, né? O ser E tem. humano é... Não, não, e, na verdade tem, né? A gente vê tantas doenças patológicas, a gente vê tantas coisas que é prazer através da dor, né? Não só do sadomasoquismo, né? Mas de atos violentos, e tem tanta gente que tem prazer com isso e dizem que é mental, né? Enfim, que não sei, realmente vai entender a é, complexidade do ser humano. É mental sentir prazer na dor do outro? Ou é maldade? Ou é um desvio genético? isso é um mistério do ser humano, né? Pois é. Porque realmente é um dos seres mais complexos, né, que tem na humanidade. É. Ô, Juliana, agora voltando para a sua carreira, me diga uma coisa, quais são os prós e os contras, no seu ponto de vista, de começar tão cedo uma carreira artística? Olha, eu acho que quando eu comecei era um pouco mais fácil, porque o mainstreaming, a celebridade, tanto a celebridade quanto a exposição da vida pessoal era bem menor. Então eu acho que era um pouco mais fácil. Hoje em dia, eu acho que tumultua mais a personalidade de uma criança ou de um pré-adolescente entrar na carreira artística. Acho que pai e mães presentes e não deslumbrados é fundamental. Essa criança não ser um arrimo de família, não ser um sustento da família, também é muito importante. E uma terapia também, acho que ajuda bastante. Juliana, Albert Einstein, grande cientista, um grande gênio, né, dizia o seguinte: procure ser um homem de valor ao invés de ser um homem de sucesso. Juliana, a sua caminhada até hoje pode ser considerada uma trajetória de sucesso? E de valor. Acho que sim. De, De valor e de sucesso, sim. Com, ah, de valor, com certeza. De sucesso, em grande parte. Tanto assim, né? Eu sou atriz mirim, eu comecei com 10, 11 anos. Estou aqui, uma né? gata comeu trinta e isso. sete exatamente, 37 anos depois. Se manter numa carreira de ator, né, começando tão cedo, não é fácil, né? Sem Então eu dúvida. acho que sim, de sucesso com todas as dificuldades e todas as decisões e tudo aí que tem que ser tomado, né? Mas e toda resistência, e toda luta, e toda alegria, e, né? Ah, essa carreira temos que É, ser resistentes, né? Senão total, é sim. difícil sobreviver. O É. grande arquiteto Oscar Niemeyer disse uma vez o seguinte: não há nada mais importante que a mulher, o resto é bobagem. Que ótimo. Por que o empoderamento feminino é fundamental e benéfico em uma sociedade, Juliana? Porque a gente tem que ter uma sociedade mais justa. A gente Mas, tem uma sociedade machista, patriarcal, unilateral, simples assim, porque a gente tem que ter uma sociedade de igual para igual, com deveres e prazeres do homem e da mulher. Juliana, quem causou o maior mal ao mundo? Os preconceitos, a religião ou os bancos? A religião, os bancos, preconceito, a religião, o banco. Bom, o banco representa o capitalismo, né? O preconceito. Eu acho que o preconceito e o banco. Ah, A por quê? religião também, teve a Inquisição. Eu acho que é um trio bem, bem, não, acho que é esse trio aí, não sei dizer. É, Realmente acho que é esse trio. Acho que soma isso, como eu falo na minha peça, que é sobre sexo, né? A culpa e o pecado. todos três é o somatório da, da construção social humana, né? É, Enfim.
E né? uma construção social não democrática, né? Porque o preconceito não é democrático, o capitalismo também Sim, não, e a religião poderia ser, mas não é, né? Então, né? no fundo, são três pilares que não é igualitário para todo mundo, Sim, né? Então, eu acho é que tudo que verdade. não é igualitário é um mal à sociedade. Juliana, assim, nós atores, né, a gente tem o privilégio de viver vários personagens, né? Eu te pergunto o seguinte, baseado em toda a sua experiência como atriz, o que que a atriz Juliana Martins diria nesse momento para a pessoa Juliana Martins Pinto? Oh, meu Deus. O que que a atriz diria para a pessoa? Bom, Isso. para início de conversa, atriz e pessoa é a mesma coisa, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então eu acho que a minha personalidade é construída através também do meu trabalho. Talvez se eu tivesse começado a trabalhar aos 20 fosse diferente. Então é tudo junto e misturado. Mas o que que a pessoa diria, o que que a atriz diria para a pessoa? É, não sei. Calma. Não, eu acho que diria uma coisa que eu já trabalhei muito na terapia. Eu acho que a nossa profissão confunde muito o trabalho com a vida como um todo. Eu acho que se eu tivesse entendido lá atrás que é só trabalho, com toda emoção, entrega, isso tudo eu já tenho. Emoção, entrega, isso aqui, pela profissão, isso tudo já está em mim. Mas eu acho que se eu tivesse tido a consciência que é trabalho e não tudo da vida, eu acho que eu teria sido mais equilibrada. Eu acho que diria isso. É um trabalho, é uma carreira, é um ofício, mas é um trabalho. Não é para Entendi. além disso. Perfeito. Bom, baseado nisso, eu te pergunto o seguinte: qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Qual o grande. Ah, eu não faço ideia do que falam de mim. Não sei. Qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de mim? Faço a menor ideia. O que que você fala de mim? O que que você acha de mim? Eu não sei o que falam de Ué, mim, né? mas nosso trabalho é sempre visto, né? Sempre falado, sempre comentado, né? Qualquer tipo de ator que esteja trabalhando, a gente trabalha com o público, né? Eu acho que às vezes falo talvez que eu seja calma demais, e eu não sou também, sou nervosinha pra caramba. Acho que é isso, acho que parece que eu tenho, que eu sou muito zen, mas o turbilhão interno, minha gente, é uma loucura. É uma loucura, né? É uma loucura. Muito bem, Juliana. Vamos fazer um bate-bola rapidamente. Eu vou falar uma palavra e você me responde apenas com uma palavra. Tudo Tá, bem? tá bom. Vamos lá. Atriz, Liberdade. casa, A minha, filha, Luísa, solidão, um aprendizado. autora, Autora, deixa eu pensar. Não chega a ser autora, mas eu tenho lido muita coisa dela. E eu gosto muito, li os três últimos, os últimos três livros dela, por acaso agora. A Manuela Dávila. utopia, Ar puro e água fresca.
Aplausos. Não pagam conta. Juliana Martins. Muito prazer. Mãe da Luísa, filha do Chico e da Tereza. Saudade. Só o Brasil tem. Palco. Ai, me sinto em casa. Casa. Juliana, me diga uma coisa, quais foram os autores, né, que foram fundamentais aí para pavimentar a sua estrada artística para você poder trafegar com segurança e sem acidentes nos seus trabalhos? Quais foram os autores? É isso. Bom, os que eu li, assim, Nelson Rodrigues, né? Muita coisa brasileira, Boal, Almodóvar, né? Enfim, como um todo. Vi muita coisa do Almodóvar agora. Bergman. Eu fiz uma peça do Arnaldo Jabor, o Eu Te Amo, durante 10 anos, que foi muito importante na minha vida. E aí tem os que não são de teatro, Gabriel Garcia Marques, Rubens Fonseca, e por aí vai. E qual o grande autor que você ainda não conhece e gostaria de conhecer? Qual o grande autor que eu não conheço, que eu gostaria de conhecer? Meu Deus, estou olhando os meus livros aqui. No sentido de fazer alguma peça dele? Sim, de sentido de ter conhecimento, de saber o que ele propõe Cara, eu dramaturgicamente, queria trabalhar mais de Bergman, curiosidade. sabia? Eu queria trabalhar mais Bergman. Eu fiz o Cenas de um Casamento, li muito sobre ele, Ótima peça. e eu me identifico muito com Bergman. Já li bastante coisa sobre a Liv Ullmann também, né? Que, enfim, estou casada com ele. Eu queria entrar mais um pouquinho no mundo do Bergman. Belo autor, maravilhoso. E do que Juliana Martins tem medo? Do que eu tenho medo? De doenças, né? De coisas relacionadas à saúde, na verdade. Os medos são esses para mim, coisas relacionadas à saúde. E sem o que Juliana Martins não conseguiria viver? Sem amor, sem relações, com certeza. Eu sou pisciana, com a lua ascendente em câncer, sou completamente romântica. Nossa. Não conseguiria viver sem um amor, uma paixão. Não consigo. Completamente maternal, né? Pisciana com Também, ascendente em também, sim. câncer, totalmente maternal. Sim, sim. Muito bem, Juliana. O que incomoda Juliana Martins? Desigualdade. Desigualdade. Tem que Mas estar o bom que, para todos. A mas o desigualdade que social. realmente te incomoda? O que realmente me incomoda, assim, no pessoal, É, uma coisa pequenininha. é no que você quiser, no que você Ai, achar que realmente te incomoda. gente mal educada, Né? que não agradece, que é grosso, que dá ordem, que se acha acima do bem e do mal, sabe? Pessoas sem noção. É o que mais temos hoje em dia, né? Totalmente. Pessoas que invadem o espaço do outro, sabe? Sim, é verdade. Muito bem, Juliana, agora chegou a hora do nosso print, do nosso registro virtual aqui no Nem Incomodados, juntamente com essa plateia linda e maravilhosa que está nos acompanhando exatamente nesse minuto, nesse segundo. Vamos ao nosso print, atenção, Vamos. 1, 2, 3 e... Feito o nosso print, nosso print. Muito bem, Juliana.
Sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda. Então a hora é essa. Fala o que você quiser, seja uma enforcada pelas cordas da liberdade. Diga lá, a palavra é tua. Não, muito obrigada. Enfim, quero convidá-los para assistir minha peça no XP. Obrigada pela conversa, foi ótimo. Me fez pensar um monte de coisa aí da vida. E é isso. Muito obrigada por um futuro mais feminino, amor e humor. Maravilha, Juliana, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei te rever, te encontrar Obrigada. virtualmente. Muito Né? obrigada. Foi um prazer e uma honra. Muito obrigado. Tá Prazer, foi bom? tudo meu. Obrigadão. Tá. Um E beijo. um beijo e muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui na nossa live, em seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e tchau para vocês. Beijo, Juliana. Boa Fica com noite. Deus. Boa noite. Beijo, Beijo, boa beijo. noite. Beijo.